Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Segue a preparação do Cruzeiro para enfrentar o Mushuc Runa lá no Equador. Meu povo! E tem também destaque do Cruzeiro se lesiona às vésperas do jogo da Sul-Americana. E a apresentação de Dudu lá no time do outro lado da lagoa. Pessoal, confira aí toda a repercussão desta contratação de Dudu e, é claro, todos os bastidores do nosso Cruzeirão cabuloso. Então, bora lá ficar comigo até o final do vídeo que vou te contar tudo o que rolou no dia de hoje do nosso cabuloso. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, pessoal, se inscreva aqui abaixo, deixe o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. Então, pessoal, para começar, vamos falar aí desse grande jogo, Cruzeiro e Mushuc Runa e Cruzeiro lá no Equador. Meu povo, o Cruzeiro vai enfrentar o Mushuca lá na altitude. E é claro, Leonardo Jardim vai preservar aí vários jogadores, né? 4 deles já não foram nem viajar com o elenco, né? Que é o caso de Christian, Gabigol e Vidalba. Christian, né, que vai também se recuperar aí, né, para evitar um desgaste muscular, né, evitar aí o controle de carga, né, como se diz aí, não viajou com o elenco e também vai fazer um procedimento ortodôntico e não viajou. Gabigol também, para evitar aí uma possível lesão, né, um descanso muscular para o atleta, também não foi com o time. E Vidalba vai ter um descanso mais do que merecido. Meu povo, Vidalba tá jogando demais e merece esse descanso, é claro. Lembrando que domingo tem o Sport lá em Recife e vamos com tudo para garantir mais 3 pontinhos na conta aí do Brasileirão. Pessoal, infelizmente, né, a jovem promessa do Cruzeiro, destaque do Cruzeiro da base que subiu recentemente pro profissional, o nosso zagueiro Janderson se lesionou aí, né, no treino de hoje. Ele que teve uma lesão no joelho e vai ter que também passar por cirurgia. Vai ficar de molho aí um bom tempo e, é claro, desejamos aí boa recuperação ao nosso destaque aí, zagueiro, que é muito bom, uma grande promessa aí do nosso cabuloso, que ele siga aí firme e forte em recuperação e que possa voltar com tudo aí, novinho em folha, para integrar o elenco principal e, é claro, ter as suas oportunidades, né? Ele que entrou no último jogo contra o Vasco, né, naquele jogo lá, e entrou até bem, então assim, já estava começando a se ambientar, ia ter mais oportunidades e provavelmente ia jogar agora contra o Mushuc Runa, mas infelizmente se lesionou e vai passar por uma cirurgia, vai ficar aí um bom tempinho de molho, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Força, Janderson, e contamos com você na volta, viu? Tudo de bom, meu garoto. E dando continuidade aí ao assunto referente ao Mushuc Runa, é claro que o Leonardo Jardim vai fazer um mistão já pensando aí no jogo contra o Sport, que é domingo lá em Recife. Então ele vai fazer um catado aí, provavelmente deve poupar vários jogadores. E esse jogo, pessoal, é um jogo que, primeiro, o Cruzeiro ainda não pontuou na Sul-Americana, 3 jogos e 3 humilhantes derrotas. Então vamos esperar se Leonardo Jardim vai entrar com um elenco aí mais forte no primeiro tempo para tentar aí já abrir o placar e segurar o jogo e depois colocar os reservas, ou se vê ele vai entrar com os reservas e decorrer do jogo aí, se ele vê que precisa acionar, ele entra aí com alguns titulares. Mas provavelmente Fagner deve ser banco, Romero deve jogar porque ele cumpre suspensão agora, tomou o 3º cartão, não joga contra o Sport, então provavelmente Romero vai jogar. No ataque, Caio Jorge não deve jogar. Na lateral direita, na lateral esquerda, desculpa, Kaique deve ser banco também, deve ficar de reserva. O meio de campo ali, Lucas Silva deve ser reserva. Lá no ataque, provavelmente ele deve entrar com o Lautaro. Então vamos ver aí qual vai ser esse apanhado que Jardim vai fazer para enfrentar o Mushuc Runa amanhã lá no Equador. Meu pessoal, e
muitos torcedores, né, muita da nossa torcida ainda confia numa possível classificação. Eu também confio, apesar de ter 5% só estatisticamente de chance, né, a probabilidade é muito baixa, mas se o Cruzeiro ganhar os 3 jogos, mais uma combinação aí de resultados, ainda assim possamos conseguir uma classificação, né, para os mata-matas dessa Sul-Americana, pelo menos os playoffs, né? Então vamos aguardar. O Cruzeiro tem que fazer a parte dele, ganhar esses 3 jogos e depois pensar aí se vai ter uma combinação, se vai dar certo e pensar na possível classificação. Mas é claro também, é um bom jogo para dar minutagem para quem não tem entrado, né? No caso aí de Lautaro, Kenji, e ali no meio de campo ali Eduardo, né, dá oportunidade para essa turma que tá parada aí, tem entrado no finalzinho, 15, 10 minutos no final de jogos, então é bom para esse pessoal ir pegando o ritmo. Meu povo, e a notícia que virou polêmica aí, pelo menos para alguns, que foi a contratação do nosso rival, né, que fechou aí com o Dudu. Dudu vai jogar lá no rival. E é claro, eles não perdem a oportunidade. Teve aí polêmica envolvendo a camisa que o Dudu vai usar, que é número 92. Dizem que é referente ao ano de nascimento dele. Outros falam daquela goleada inventada, né? Que eles inventam aí que o Cruzeiro perdeu lá em 1900 e bolinha lá de 9-2 para eles, enfim, né? Viraram um alvoroço danado. E eu queria falar de duas lições, né? Que nós, principalmente nós torcedores, temos que aprender, né? E levar em consideração referente ao caso do Dudu. Primeira delas, a gente tem que levar em consideração que nenhum jogador é maior que a instituição Cruzeiro Esporte Clube. Jogadores vêm e vão, mas quem fica aqui, né, quem suporta, quem sofre, né, são a torcida. É nós, torcedores, que fazemos esse time aí respirar. Então, né, independente se é craque, se é não, se foi o ídolo aqui ou não foi, gente, jogadores vêm e vão, mas o que fica é a instituição e, né, a torcida, é claro. Então, aprendermos com isso tudo a dar valor realmente, que é o clube, a instituição, a torcida, que é o nosso Cruzeirão cabuloso. E é claro, jogador nenhum, né, em referente a isso, quer perder grana, né? Muito difícil os casos em que jogadores jogam no clube realmente por amor. Então fica aí a primeira lição, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. E o segundo ponto, é claro, que olha como a mídia trabalha em cima, né, e contra o nosso Cruzeiro. Quando o Cruzeiro lá atrás, né, estava pensando em trazer Dudu aquela primeira vez e depois também até a segunda vez, todo mundo, a mídia, Eixo Rio São Paulo e principalmente o pessoal do outro lado da lagoa, né, tratava o Dudu como velho, ultrapassado, né, que ele vinha de uma lesão e não ia dar conta de se recuperar mais, que o Cruzeiro era doido, gastar um caminhão de dinheiro em salário para trazer Dudu, enfim, falaram até que era resto do Palmeiras, enfim. E hoje, onde que o Dudu assinou o contrato? Onde que o Dudu vai jogar? Responde, lá no time deles. Então, gente, não confie em certas mídias, né? Então a mídia detona mesmo, porque o Cruzeiro incomoda. O Cruzeiro é grande demais e tudo que o Cruzeiro faz, o Cruzeiro incomoda demais. Principalmente o pessoal lá do outro lado da lagoa e, é claro, o pessoal do Eixo Rio São Paulo. Desbancamos o Flamengo, né? Calamos a boca aí da mídia aí, Eixo Rio São Paulo, e agora aí o nosso rival, né, Pedrinho BH, pé na bunda de Dudu, e o rival foi lá acolher, né, o tadinho, foi acolher o Dudu, que vai arrancar dele aí alguns milhões, né? Aí a torcida deles reclama, fala que o Dudu veio pela metade do salário. Duvido muito. Dudu, que tinha sondagem de Grêmio, Botafogo, até Corinthians, um monte de time querendo contratar ele, né? E acha que ele, só pelo fato dele estar em BH já, ele ia assinar um contrato para ganhar metade do valor? Jamais, pessoal, jamais. E sem contar na versão dele aí, da entrevista que ele deu em Itatiaia, falando aí da história, né, o justificativa dele de ter saído do Cruzeiro. Então, depois vocês conferem a íntegra lá. Basicamente, ele argumentou que o fato de ficar na reserva o incomodou muito
e dele ter se afastado ele, né? Afastou ele aqueles dias lá. Ele ficou muito chateado e entrou em contato com o Pedrinho, falou que o Pedrinho BH o recebeu na casa dele, né? Que ele foi na casa do Pedrinho BH conversar com o Pedrinho e deixou claro pra ele que nessa do jeito que tava pra ele não tava legal e tudo, que ele queria sair. Então foi feita a vontade do jogador e o jogador vazou do Cruzeiro. Essa foi a versão dada por ele. E ele argumentou que não falou nada referente a Leonardo Jardim, de pedir a cabeça de Leonardo Jardim, que ele não ficava reclamando, que ele dava a opinião dele, né, em relação à estrutura, às viagens, aos treinamentos, só falava aquilo que era lhe perguntado. Né? Engraçado, né? Ninguém pergunta nada e o cara vai lá e fala. Né? Eu só falo se alguém pergunta. Então todo mundo vai ficar perguntando pra ele o dia inteiro as coisas e vai ficar falando o dia inteiro. Estranho, mas é a versão de Dudu referente aí à sua saída do nosso cabuloso. Pessoal, então provavelmente aí no próximo clássico Cruzeiro e Atlético vamos topar com o Dudu. E segura o Fagner, viu? Fagner vai fazer questão de te marcar lá pessoalmente, viu, Dudu? Se você jogar de titular, né? Tem isso também, né? Apesar que o time do outro lado de lá capaz de você conseguir jogar de titular, porque no Cruzeiro, se você não rendeu, não joga. Então, talvez lá você vai ter uma vaguinha lá de titular, né? Mas esquenta não que Fagner vai te marcar você no próximo jogo, o Fagner tá te esperando. Vamos ver se você vai conseguir passar, né, pelo grande lateral Fagner do nosso cabuloso. Então, fica aí, pessoal, as notícias de hoje do nosso cabuloso e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, pessoal, deixa o like, deixa seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço, tchau, tchau!